Você já imaginou um vírus praticamente invisível, capaz de saltar de animais para humanos, se espalhar silenciosamente por alimentos do dia a dia, e em questão de dias, colocar comunidades inteiras em alerta máximo? Hoje você vai entender como o vírus Nipah se espalha, por que ele preocupa cientistas no mundo inteiro, e o que isso tem a ver com a nossa realidade aqui no Brasil. Quando a gente ouve falar em grandes surtos virais, muita gente pensa logo em doenças já conhecidas, como gripe ou Covid. Mas existe um grupo de vírus menos famosos, porém extremamente perigosos, que estão sempre no radar das autoridades de saúde. Um deles é o vírus Nipah. Ele não costuma aparecer nos noticiários todos os dias, mas quando surge, acende um sinal de alerta global. Isso acontece porque o Nipah tem uma alta taxa de mortalidade, pode se espalhar por diferentes vias e, em determinados contextos, é bem difícil de conter. Neste vídeo você vai entender de forma clara e sem complicações como o vírus Nipah se transmite, quais são os principais caminhos que ele usa para se espalhar e por que alguns hábitos comuns como o consumo de frutas ou o contato com animais merecem atenção especial, inclusive no Brasil. Fica comigo até o final, porque tudo isso ajuda a entender por que a prevenção é tão importante quando falamos de vírus emergentes. Antes de entrar nas formas de transmissão, é importante entender rapidinho o que é o vírus Nipah e de onde ele vem. O Nipah foi identificado pela primeira vez no final da década de 90, durante um surto no Sudeste Asiático. Desde então, ele passou a ser estudado com muito cuidado por pesquisadores e organizações de saúde. Ele pertence a uma família de vírus que tem algo em comum. Eles circulam naturalmente em animais, podem ser transmitidos para humanos e têm potencial para causar surtos graves. Os principais reservatórios naturais do vírus Nipah são os morcegos frugívoros, aqueles que se alimentam de frutas. Esses animais geralmente não adoecem, mas podem carregar o vírus e eliminá-lo através da saliva, urina ou fezes. E é aí que a cadeia de transmissão começa. O vírus Nipah não depende de um único caminho para infectar as pessoas. Pelo contrário, ele é perigoso justamente porque utiliza diferentes vias de transmissão, o que dificulta o controle durante os surtos. Vamos analisar cada uma delas com calma. A primeira e mais conhecida forma de transmissão é o contato direto com animais infectados. Como o Yu diz, os morcegos frugívoros são o principal reservatório. Eles se alimentam de frutas, vivem em colônias e costumam circular por grandes áreas. Durante esse processo, eles podem morder as frutas, deixar saliva sobre elas ou contaminar superfícies com suas secreções. Quando outros animais ou humanos entram em contato com esses resíduos, o risco de transmissão surge. Em alguns surtos que já foram registrados, animais de criação como porcos funcionaram como intermediários entre os morcegos e os humanos. O cenário costuma ser parecido. Morcegos contaminam frutas ou áreas próximas às criações. Os animais comem esse material. O vírus se multiplica nesses hospedeiros e depois é transmitido para os humanos, que lidam diretamente com esses animais. Agora, por que isso importa para o Brasil? O nosso país tem uma diversidade enorme de morcegos frugívoros e uma forte presença de produção agropecuária. Isso não significa que exista um surto de Nipah aqui, mas mostra que o cenário ecológico exige vigilância constante, interações frequentes entre a fauna silvestre. Os animais de criação e os humanos criam oportunidades para que vírus façam esse salto entre as espécies. Agora, vamos para uma das vias mais silenciosas e perigosas de transmissão: os alimentos contaminados. Em regiões onde o vírus Nipah já causou surtos, um fator recorrente foi o consumo de frutas cruas ou sucos naturais contaminados por secreções de morcegos. Imagine a seguinte situação. O morcego se alimenta de uma fruta ainda no pé, deixa saliva ou urina sobre ela. A fruta é colhida sem uma higienização adequada e é consumida por uma pessoa. Esse tipo de transmissão é muito difícil de perceber, porque o alimento parece completamente normal. E a realidade brasileira? Aqui no Brasil, o consumo de frutas frescas, sucos naturais e alimentos de origem vegetal é muito comum, e isso é ótimo para a saúde. O ponto de atenção não é o consumo em si, mas os cuidados com a higiene e o manuseio correto dos alimentos. Áreas rurais, feiras livres e quintais com árvores frutíferas exigem uma atenção redobrada, especialmente quando há presença de morcegos. Não se trata de ter medo, mas sim de ter consciência. Agora, talvez a forma mais preocupante de transmissão do vírus Nipah seja a transmissão entre humanos. Durante surtos já documentados, ficou muito claro que o vírus pode passar
de uma pessoa para outra por meio de contato próximo e prolongado, exposição a secreções corporais e ambientes fechados sem ventilação adequada. Essa forma de transmissão é especialmente perigosa em hospitais, ambientes domésticos e locais com grande circulação de pessoas. Quando um vírus consegue se espalhar de pessoa para pessoa, o controle do surto se torna muito mais complexo. Medidas simples deixam de ser suficientes, e é necessário rastrear contatos, isolar casos suspeitos e reforçar os protocolos de proteção. É exatamente por isso que o vírus Nipah é observado com tanta atenção pelas autoridades de saúde. Você pode estar se perguntando, se o vírus Nipah não é tão comum, por que ele preocupa tanto? A resposta está em 3 fatores principais. Primeiro, as múltiplas vias de transmissão: contato com animais, alimentos contaminados e transmissão entre pessoas. Poucos vírus conseguem usar tantos caminhos diferentes. Segundo, os ambientes favoráveis: regiões com alta densidade populacional, produção agropecuária intensa e contato frequente com animais criam um ambiente ideal para a disseminação rápida. E terceiro, a dificuldade de detecção inicial. Os primeiros casos de um surto podem passar despercebidos, permitindo que o vírus circule antes que as medidas de controle sejam implementadas. Conter um surto de vírus Nipah exige uma resposta rápida, muita coordenação e a informação correta. As principais dificuldades incluem identificar a fonte inicial da infecção, interromper as cadeias de transmissão, proteger os profissionais de saúde e orientar a população sem gerar pânico. É um equilíbrio delicado entre vigilância, prevenção e comunicação clara. O que a gente pode aprender com tudo isso? O estudo do vírus Nipah nos ensina algo muito importante. A saúde humana, animal e ambiental estão profundamente conectadas. Quando entendemos como um vírus se espalha, a gente consegue melhorar nossos hábitos de higiene, reduzir riscos desnecessários e apoiar políticas de vigilância sanitária. Informação não serve para assustar, mas sim para preparar. Hoje você aprendeu como o vírus Nipah se espalha, passando por 3 vias principais: o contato direto com animais infectados, o consumo de alimentos contaminados e a transmissão de pessoa para pessoa. Vimos também por que alguns cenários, inclusive no Brasil, merecem atenção e como a rapidez de disseminação torna o controle de surtos um grande desafio. Entender esses mecanismos é essencial para enxergar a importância da prevenção, da vigilância e da ciência no nosso dia a dia. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor como funcionam as transmissões de vírus emergentes, deixe o seu like agora, isso ajuda muito o canal a continuar trazendo conteúdos relevantes como esse. Se inscreva para não perder os próximos vídeos, e assim que terminar aqui, assista ao vídeo que está aparecendo na tela agora, onde explicamos por que alguns vírus têm mais potencial de causar surtos globais do que outros. Obrigado por ficar até o final. Cuide-se, informe-se, e até o próximo vídeo.